Fala galera, aqui Felipe Vaz na voz. Estou aqui nesse novo formato, trazendo essa aula de teoria musical aplicada, né? Aplicada na prática, aplicada ao que a gente usa no dia a dia, ao que a gente usa na nossa rotina musical, né? E hoje estou com um assunto bem legal aí para vocês, muito interessante, muito útil, que, enfim, vai contribuir demais aí para a sua prática, para a sua vivência musical, beleza? O assunto de hoje, vamos lá para ele. Vou colocar aqui a apresentação. Cifras e acidentes, né? Muito importante esse conteúdo, conteúdo bem prático, né? Quem já tocou violão antes mesmo de estudar na escola, desde o início, já tem bastante contato com as cifras, né? Vamos lá, vamos falar sobre as cifras musicais, as 7 notas musicais e as suas cifras, acidentes, variações de cifras, aplicações práticas das cifras, certo? Como é que você utiliza isso na prática? Vamos ver, beleza? Então vamos lá. Introdução. Primeiro, falar um pouquinho da escrita, certo? Gente, assim como a escrita é muito importante para a ciência, para a nossa vida, para a literatura, a escrita é importantíssimo para a música, né? Já imaginou? Olha aí nesse mapa mundi, né? Às vezes tem um país que é vizinho do outro, mas que é outro idioma, completamente diferente. E aí, como é que a gente vai dialogar com outras culturas? Como é que a gente vai levar a nossa música para outros lugares? É através da escrita musical, certo? A escrita musical engloba diversas formas de registrar os sons, sendo partituras, nós vamos ver partituras mais na frente, né? Usando pentagrama. A mais comum para representar altura, duração e intensidade. Outros tipos incluem cifras, que é o que a gente vai ver hoje, né? Que são letras e números, certo? E alguns símbolos que a gente vai conhecer também. A tablatura, que é muito utilizada para instrumentos como violão, contrabaixo, guitarra, né, para demonstrar melodias, solos, certo? Riffs e outros tipos de figuras que a gente vai conhecendo ao longo do nosso estudo da música, certo? Cifra musical é um sistema de notação simplificado que utiliza letras, números e símbolos para representar os acordes a serem tocados em instrumentos harmônicos, né? Ou seja, as cifras elas vão vão representar as notas musicais, mas principalmente os acordes que a gente vai tocar no violão, no teclado, no piano, tá certo? Vai mostrar a harmonia da música. É essencial na música popular para indicar a harmonia, posicionando-se acima da letra ou da partitura. Ao final da aula a gente vai ver na prática como é que uma cifra, a gente vai analisar como é que nós fazemos a leitura de uma cifra, certo? Vamos usar um exemplo de um violão, por exemplo. Para quem é mais da antiga, vai lembrar que antigamente, antes até mesmo da internet, o que a gente fazia para a gente pegar as cifras, as músicas, né, os acordes das músicas? A gente comprava umas revistinhas, comprava uma revistinha na banca de jornal, né? E ali vinham sucessos da MPB, sucessos de Roberto Carlos. E a gente comprava na ansiedade de ter alguma música ali legal que a gente goste, né? Tá certo? Bem interessante. Então vamos continuando. História das cifras. A cifra musical tem suas raízes na notação alfabética. Vocês vão ver que a cifra usa as letras do alfabeto A, B, C, D, E, F, G, certo? Da música barroca, especialmente em países da língua inglesa e alemã. No século XIX e XX, o sistema de cifra ganhou força no jazz, onde era essencial na leitura rápida de harmonias, né? Ou seja, a cifra tem essa vantagem. Se você pegar uma partitura, vai ter um pouco mais de complexidade ali nessa escrita, mas a cifra não. Rapidinho você dá uma olhada, às vezes dá até para você tocar à primeira vista mesmo, se você conhecer a música, né? No Brasil, com a bossa nova e os songbooks, é isso que eu tô falando. Songbooks, né, livros de músicas, livros de cifras e por aí vai. As cifras se tornaram uma parte fundamental da música popular brasileira, sendo amplamente difundida em revistas e publicações especializadas. Beleza.
Vamos então conhecer como é que são as 7 notas musicais representadas pelas cifras, né? Temos aqui a nota Dó, que é representada pela letra C, nota Ré, que é representada pela letra D, Mi pela letra E, Fá, que é uma coincidência, pela letra F, Sol pela letra G, Lá pela letra A e Si pela letra B, certo? Agora reparem nessa sequência. As cifras, elas são em ordem alfabética, só que um detalhe, quando nessa época se falava as notas musicais, a sequência de notas musicais, né, a gente fazia diferente do que é hoje. Quando a gente fala assim, diga as notas musicais, hoje em dia a gente fala dó, a gente começa pelo dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né, pela escala diatônica. Mas antigamente não era assim, né? A nota que nós tínhamos como referência era a nota lá, certo? Era usada para afinar os instrumentos, né? Como é que funcionava? Se pegava um diapasão, que é um instrumento de metal, parece uma baladeirinha assim, você bate nele, ele vai ter um som como se fosse um sino, sabe? Vai vibrar e ele vai dar aqui nota, a nota lá, certo? A nota lá. Então, lá era a referência. Então, quando foi escolhida a letra A, ficou o quê? Lá. E a partir daí, ó, a cifra segue a ordem: Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá e Sol. Certo? A, B, C, D, E, F, G, para você nunca mais esquecer. Certo? Uma dica para você memorizar as partes consecutivas, por exemplo: Lá, Si, Dó, Ré, A, B, C, D. Certo? E depois do Dó, se você souber que o Dó é o C, a sequência continua, né? Ré, Mi, Fá, Sol, certo? Então, como é que eles falavam nessa época? Aqui, ó, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, A, B, C, D, E, F, G, beleza? Isso você vai pegando com a prática, certo? Beleza, eu tô te explicando aqui como é que funciona, mas só a prática, só você vendo diariamente, colecionando cifras, eu sempre falo isso, colecione cifras, imprima as suas músicas, faça uma pastinha, né? E com a leitura você vai memorizando, daqui a pouco você nem vai perceber, mas você vai ver a letra C e já vai pensar, dó, certo? Então vamos continuando. Anotação, como é que você vai ler as cifras, né? Ali nós falamos de notas musicais, certo? Mas as cifras, ela representa principalmente acordes, certo? E como é muito simples, como eu já falei aqui, a anotação é em ordem alfabética, A, B, C, D, E, F, G, né? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, certo? E aí, olha, observe aqui. A cifra utiliza as letras. Ó, C, o que que significa aqui em acorde? Quando é só a letra, significa que o acorde é maior. Então, C, Dó maior. G, Sol maior. Agora é M, ó, repare aqui. É M. Já tem esse M porque o M significa menor. Ou seja, é outra qualidade de acorde, né? Não é mais o acorde maior. Vai mudar muita coisa? Vai mudar sim, porque cada acorde ele tem uma sensação, né? A sensação do acorde maior é diferente do acorde menor. Então, é M, Mi menor, certo? Você vai perceber que quando você vai lendo, vamos já ver na prática, quando você vai lendo a cifra, você vai perceber também que a cifra ela é meio que dividida em compasso, né? Então, tem a letra C aqui no começo da frase. A letra G, por exemplo, se for nessa sequência, você vai perceber que provavelmente está no compasso após, né? E o compasso é uma célulazinha, geralmente dividida em 4 tempos ou 3 tempos, depende da pulsação da música, depende da fórmula de compasso da música, certo? Mas entenda isso, o acorde geralmente vai representar um compasso, certo? Principalmente com músicas mais simples. Diferentes cifras e variações como C7 ou Ré menor fornecem informações sobre a tensão e a tonalidade do contexto musical. Então,
Com alguns tipos, como acorde com sétima, por exemplo, ou acordes menores, você vai perceber, inclusive, como é que é as nuances da música, né? Como é que, por exemplo, o C7, um acorde com sétima, que esse aqui é acorde com sétima menor, geralmente ele chama o acorde fundamental, né? Mas vamos esquecer esses termos. Quando você vê um acorde com sétima, só sétima, geralmente ele chama outro. E isso é bem característico, né? Talvez você até já tocou e percebeu isso. Opa, quando eu toco Ré com sétima, geralmente vem um Sol depois, né? O acorde menor, ele vai dar a característica de um som mais triste, né? Um som mais down, tá certo? E isso fornece informações sobre o tom da música, se o tom é maior, se o tom é menor, certo? Ou seja, é através da análise das cifras que você vai fazer a leitura, a análise daquela música, certo? Então, como é que funciona? Olha aqui. A, Lá maior. E aqui tem no piano aqui, né? Como é que você executa um Lá maior, certo? Se fosse um Lá menor aqui, já seria AM, certo? E assim por diante, Lá com sétima, Lá aumentado, né? Vai mudar a grafia, né? O Lá vai continuar a letra A, mas o tipo, né, do acorde, ele vai vir com alguma mudança, ou um M minúsculo, um 7, ou um 9, um 11, um 13, certo? Ou um sustenido que a gente vai ver mais adiante, certo? Então, vamos passando aqui, como eu falei, variações comuns, né? Você vai ver o acorde com a sétima, certo? Sétima é um acréscimo de uma nota no acorde. Você vai entender isso quando a gente estudar formação de acordes. Vai ser bem legal, você vai entender como é que um acorde é formado. O que é um acorde, né? Lembrando que um acorde é uma junção de notas, certo? É o que vai dar o cenário para a música, certo? É o que vai dar a trilha sonora para aquela melodia. Então, acorde A7, Lá com sétima, né? Ou Lá com sétima menor. Mas o intuito aqui ainda não é entender essa sétima, mas entender que isso é um tipo de acorde, isso é uma grafia, né? Isso aqui está demonstrando um tipo de acorde, né? Si menor com sétima menor. Acordes com sétima maior, vai ter o 7 e o M maiúsculo, certo? Só para você entender que existe isso, certo? Acordes alterados, que é o sustenido e o bemol, né? Vamos entender mais na frente o que é sustenido e o que é bemol, certo? Então você vê, olha a grafia aqui, ó. Um A, um jogo da velha, um M e um 7. Um M minúsculo e um 7, né? Isso é um acorde, certo? Vamos continuando. Então, as cifras ajudam a identificar as progressões de acordes. O que é progressão de acordes? É as sequências. Você vai perceber que a música é feita de sequências. Sequência 1, sequência 2, o refrão é uma sequência, a introdução é outra sequência, certo? Então, através da análise da cifra da música, você vai perceber os padrões, certo? Que são essas progressões, as sequências, certo? Mais na frente, né? Você vai, quando você estudar o campo harmônico, você vai inclusive identificar o tom da música, que se fala muito, né? Qual o tom dessa música, certo? Ou seja, em que campo harmônico essa música está baseado, né? Através também na análise das cifras, dos acordes, certo? Uma coisa interessante, a música, você tem esse artifício de simplificar, certo? Eu vou até mostrar na prática lá no site do Cifra Clube. E você vai ver que basicamente é assim. Imagina as cores. Você vê que as cores elas podem assumir, enfim, podem ter várias misturas, né? Vários tons, certo? Mas eu poderia muito bem simplificar um azul marinho com azul, um azul bebê com azul, né? Continua sendo azul. Mudou, mas a essência é a mesma. Então os acordes eles podem ser simplificados, certo? Às vezes o acorde ele vem bem rebuscado, com sétima, com nona, com décima primeira, né? Mas às vezes você pode colocar um acorde mais simples, né? Vai mudar sim a música, mas vai continuar a mesma essência, certo?
Então, olha aí, acorde menor tem um M minúsculo, como tem um exemplo aqui, Dó menor, Mi menor, Fá sustenido menor. Acorde maior não tem nada, só tem a própria letra aqui, se tiver o sustenido, né? Vai ter o símbolozinho. Se tiver o bemol, vai ter também o símbolo, certo? Vai ter também outros números, como sétima, nona e por aí vai, certo? São tipos de acordes, né? Uma dica: quanto mais números, significa que o acorde ele tá com uma soma maior de notas, certo? Então, se for no piano, provavelmente vai ter mais dedos tocando, por exemplo. Até no violão também. Tá certo? Nós vamos ver agora nós vamos ver agora o site Cifra Clube, que é o que eu vou indicar para vocês, né? E vamos ver como, na prática, como é que você procura uma cifra e como é que você vai fazer a leitura dessa cifra, certo? Só retomando aqui, ó. Através da cifra você vai ver as progressões básicas, ou seja, sequências. É muito comum, às vezes, uma música ser uma simples sequência, como essa: Dó, Sol, Lá menor e Fá, ou Sol, Ré, Mi menor e Dó, né? Vai ser uma simples sequência, mas lá vai ter. Mas é importante você perceber esses padrões, vai facilitar na hora de você aprender a música, porque às vezes tem lá a cifra todinha, né, da letra, como a gente vai ver, mas às vezes a música é só uma sequência se repetindo e a letra mudando, certo? Então, a cifra, ela falando de acordes, ela vai ser o acompanhamento da música, né? Não vai ser a melodia, vai ser a harmonia, tá certo? E agora nós vamos ver aqui, vou tirar aqui da apresentação, de forma prática, como é que a cifra ela vai aparecer, certo? Olha esse site aqui, cifraclube.com.br, muito legal. Ele tem muitas cifras, né? Praticamente aí dessas mais famosas você vai encontrar todas. Você encontra aqui uma lista das músicas que estão em alta, ó, ele já seleciona as 15 mais, ó. Artistas também, você pode vir aqui e ver os artistas que são mais procurados, as cifras. Aulas de algumas músicas, como tocar tal música, Fulminante aqui, por exemplo, o Mumuzinho. Clica lá e vai ter, né? Muito bom site, já acompanho há muitos anos, certo? Vamos buscar aqui a música Tempo Perdido. Tempo Perdido. Do Legião Urbana, né? Vou abrir a cifra agora. Olha como é que apareceu. Apareceu uma tablatura aqui, né? Que a gente vai falar mais na frente, que é outra grafia da música, outra forma de escrever música. Mas tá aqui as cifras, certo? Ó, introdução, Dó com sétima maior. E interessante que você coloca o dedo aqui, a seta em cima, e ele mostra como é que faz o acorde, no caso aqui no violão, né? Mas mostra também para teclado. Você pode, achei muito difícil, você pode escolher outras opções de fazer o acorde, ó. Certo? Deixa eu ver outra opção aqui, vou fazer essa aqui, tá mais fácil. Outras opções de você fazer o acorde ficar bem legal, certo? Lá menor, sétima, Si menor, certo? E aí vem, você desce aqui, isso aqui é a introdução da música, né? Opa! É a introdução da música. E aí tem aqui a letra, ó. Todos os dias quando eu acordo. Vou parar esse sonzinho aqui que eu tô de fundo. Todos os dias, é cheio de propagandinha, mas dá para usar legal. Então, como é que eu faria a leitura, né? Eu viria aqui e é uma espécie de karaokê, certo? Enfim, deixa eu colocar aqui novamente. Eu vou aqui lendo a letra, né? É legal que eu saiba pelo menos o ritmo, ou seja, a batida do violão, por exemplo, que é um pop rock, né? Então seria assim, ó. Tá, 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 tá. E aí eu vou tocando esse ritmo. À medida que a letra vai mudando, a letrinha vai mudando também. E aí eu vou mudando também no violão. Vamos lá. 1, 2, 3. Todos os dias quando acordo. Aí Si menor. Não tenho mais. Mi menor.
O tempo que passou, mas tenho dó. Muito tempo, Lá menor. Temos todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir. E vou tocando a música, né? Aí a música vai acontecendo, olha, repara que aqui tem uma variação, né? Se você perceber, tem um padrão aqui, que é Dó, Lá menor com sétima, Si menor e Mi menor. Fica repetindo, ó, Dó, Lá menor com sétima, Mi menor e Si menor. Mas chega aqui nessa parte, já muda, ó. Fica repetindo esses dois acordes, que é tão e selvagem, selvagem, certo? Uma variação. Ou seja, você vai lendo a letra e vai tocando os acordes à medida que vai chegando aqui na sílaba, né? Selvar. Então é Si menor, selvagem. Beleza, galera? Então, basicamente, eu vou ficar por aqui, certo? A aula ficou um pouco grande, mas na próxima aula nós vamos continuar da parte de acidentes, certo? Trazendo muito mais conteúdo para você. Faça agora uma atividade muito legal que é escolha uma cifra da sua preferência, de preferência uma que seja do nível técnico, né? Não adianta você colocar logo uma cifra complicadíssima. Não, vai evoluindo. Pega uma cifra mais simples e vai pouco a pouco, né? Lendo e aprendendo acordes novos e estudando e fazendo o seu repertório, que é muito importante você fazer o seu repertório. Não é legal quando a gente vai pegando trecho de musicazinha, trecho aqui, mas não tem um repertório, né? Certo? Você vai perceber que em algum momento você vai precisar desse repertório e vai ser muito legal você já ter ele pronto para você tocar, para você fazer sua roda de amigos, para você fazer sua apresentação na escola, na igreja e tudo mais. Beleza, gente? Então, um grande abraço. Estou muito feliz com esse formato novo que nós estamos fazendo aqui. Vai melhorar, né? Pouco a pouco nós vamos melhorando. Mas sou muito grato, né? Por todo o apoio e desejo muito assim que os seus estudos eles continuem avançando, né? Continuem avançando, continuem melhorando, certo? E nós vamos falar sobre muitos temas ainda, mas pouco a pouco você vai sendo apresentado a esse mundo da música, tá certo? Na próxima aula nós vamos ver sobre os acidentes, com calma, certo? Então, muito obrigado, um beijo no coração, bons estudos. Valeu, galera, muito obrigado, viu?